Pessoal, então hoje, dia 5 de julho de 2024, eu quero conversar um pouquinho com vocês e passar um pouquinho da minha visão técnica, né, da análise técnica aqui, sobre os ativos, do mini índice e mais especificamente sobre o nosso IBOV, aí para as próximas movimentações aí. Como eu havia falado nos últimos vídeos da expectativa desse movimento corretivo do índice futuro, se a gente deixar aqui no gráfico de 4 horas, a gente percebe que ele vem fazendo esse movimento de correção de toda essa pernada que a gente teve impulsiva aqui, né? Então, agora ele estaria, digamos assim, cumprindo, né, o objetivo da correção, mais ou menos nessas regiões aqui. Estruturalmente falando, ele estaria apto agora a estar fazendo movimento impulsivo aqui, visando quebrar novamente a estrutura e formar uma nova estrutura de continuidade, formando uma nova pernada impulsiva. Estruturalmente falando, a gente está falando desse movimento que pode acontecer, né? Visando a estrutura. Só que a gente também não pode deixar de analisar o principal ativo, que é o nosso benchmark do índice futuro, que é o Ibovespa, né? Nosso índice Ibovespa. Então eu vou colocar aqui no índice Ibovespa para a gente ter essa visão baseada na formação do preço aqui do índice Ibovespa, né? Então nós temos praticamente a mesma movimentação lá do índice, do mini índice, né? Só que aqui no ativo Ibovespa, a gente consegue perceber que o ativo ele vem já de uma movimentação, né? Se a gente pegar o passado do gráfico aqui, eu até apliquei algumas contagens de ondas, né? Através da teoria das ondas de Elliott, e ele vem em um movimento altista, né? A gente sabe que a gente está no gráfico de 4 horas, a movimentação ela demora para acontecer, e desde aí do final do ano passado até o movimento que está acontecendo agora, o ativo ficou praticamente dentro desse, digamos que estamos dentro de um canalzinho aqui de baixo, digamos assim, né? Digamos que estamos dentro desse canal aqui. Não sabemos até quando isso vai acontecer, se o preço vai continuar fazendo movimentações nesse sentido, ou se ele vai, né, a partir de agora, fazer uma movimentação que até estou especulando esse tipo de movimento, porque o ativo, como ele já fez agora a sua pernada corretiva aqui, desse movimento impulsivo, ele estaria apto a quebrar a estrutura novamente aqui embaixo. Mas a gente sabe também que se a gente colocar num tempo gráfico maior ainda que o 4 horas, digamos que um gráfico diário, por exemplo, né? Por exemplo, o gráfico diário aqui, a gente consegue perceber também que o ativo corrigiu, né? Ele corrigiu até os 50% dessa pernada impulsiva do gráfico diário, tá? Então, se eu colocar aqui a nossa ferramenta da retração de Fibonacci, a gente já tem também aqui a nossa correção do gráfico diário feita, né? Aqui na região dos 70% aqui do Fibonacci, né? Então, abaixo de 50% a gente já considera uma correção saudável estruturalmente falando. Então, a gente sabe que nos últimos pregões aí, toda essa movimentação que teve de alta aqui do Ibov, a gente sabe que entrou bastante fluxo estrangeiro na bolsa, né? E esses players provavelmente vão defender suas posições. Então, visto que a gente está numa correção dessa impulsão aqui, né?
Eu estou especulando um movimento nesse sentido agora, tá? Que o preço venha até mais ou menos 50% dessa estrutura, para daí fazer uma nova movimentação de alta, visando quebrar essa estrutura aqui, tá? Então, claro que isso é só a título de estudo, né? Estudo estrutural do preço, mas a gente tem que levar isso em consideração, visto que entrou, né, bastante fluxo estrangeiro na nossa bolsa nesses últimos dias e os players tendem a estarem defendendo as suas posições. É claro que o preço ele não vai reto, ele acaba fazendo o seu zigue-zague aí e a gente vai acompanhar durante o percurso aí como que o preço vai estar se desenvolvendo, se ele vai chegar com fluxo na região, se ele vai chegar sem fluxo, para a gente fazer as nossas entradas baseadas em day trade, né? Então, vou colocar novamente aqui no gráfico do mini índice, que é o gráfico operacional, né? O gráfico do Ibov a gente não opera, a gente só analisa e a gente tem que acabar refinando, né? Nosso tempo gráfico, trazendo para tempos gráficos menores para conseguir achar pontos de entrada, né? A gente sempre vai procurar comprar no ponto da compra e vender no ponto da venda, indiferente para o lado que o preço está indo, tá? Diferente se ele está buscando uma movimentação macro de alta ou de baixa, a gente vai se posicionar sempre dentro do tempo gráfico menor ali para a gente pegar, fazer as nossas operações em day trade, né? Então, aqui nós temos a nossa estrutura no índice futuro, o mini índice, né? A gente tem a nossa estrutura de alta, nossa estrutura de alta que começa nesse ponto, o gráfico de 15 minutos, e termina, digamos assim, no ponto que o preço está agora. Eu posso considerar um movimento agora, começando um movimento mais vendedor, porque o preço acabou, né, rompendo esse ponto, que seria um ponto de sustentação do preço na alta, né? Um ponto que acaba, digamos assim, segurando o preço, fazendo seu zigue-zague com topos e fundos ascendentes. Agora nós já temos um fundo abaixo do último fundo, né? Digamos assim. Claro que eu não vou simplesmente agora sair vendendo aqui, porque esse rompimento desse fundo, ele não foi um rompimento, digamos assim, uma confirmação, com confirmação de rompimento. Ele foi praticamente uma captura de liquidez aqui nessa região e o preço recusou, né? Voltando. O preço, claro, pode fazer esse movimento aqui e continuar subindo mais um pouco para a gente atualizar a nossa estrutura aqui para cima, né? Ele capturou toda essa liquidez desse fundo. Só que também nós podemos entender que ele já começou a deixar indícios de que ele está querendo começar a fazer uma nova pernada corretiva, digamos assim, né? Então ele pode agora, como ele capturou essa liquidez aqui de baixo, ele pode capturar a liquidez aqui de cima novamente, mas ele já está começando a deixar no gráfico aqui exposto para nós, através da movimentação do preço, que ele está querendo fazer uma pernada corretiva. Então eu especulo, né, uma movimentação aí, digamos assim, corretiva de toda essa movimentação que a gente teve, aqui dessa pernada corretiva, né, que se inicia aqui e termina por aqui, né? Então nós já temos no gráfico de 4 horas, conforme eu falei nos últimos vídeos, ele já atingiu aqui a média de 200 períodos, que é um ponto muito relevante até para grandes players aí se posicionarem ou fazerem suas realizações de lucro, né, de lucros também, nessas regiões da média de 200. Então, a gente agora começa a especular a partir desse ponto, pontos que a gente consiga pegar boas vendas, digamos assim, para que o preço chegue pelo menos até na metade desse movimento todo que ele fez aqui.
Seria uma pernada corretiva aqui do gráfico de 4 horas? Sim, ele é uma pernada corretiva, dessa estrutura toda, né? É uma pernada corretiva. Porém, a gente sabe, como eu falei, que entrou bastante fluxo nesses últimos dias, e a gente sabe que o preço pode corrigir agora essa pernada para continuar fazendo movimentos ascendentes aí, romper estruturas altistas, digamos assim. Vai depender de vários fatores, né, de fiscal do Brasil, do próprio fluxo estrangeiro sendo alocado aqui, da aposta para o lado positivo nas principais empresas, nas blue chips aqui do nosso Ibov também, né? Então, são vários fatores que a gente precisa analisar. Mas a expectativa do movimento, né, seguindo o que a gente tem hoje no mercado, seria que o preço estivesse aí fazendo realmente um movimento mais confiante, digamos assim. Se nada acontecer que atrapalhe, a gente consiga aí fazer boas movimentações altistas para os próximos pregões. Lembrando que a gente precisa corrigir o movimento, né? Ele não sobe em linha reta, né? Ele não vai subir, né, eternamente sem fazer nenhuma correção. A não ser que esteja um cenário muito favorável, né? Uma urgência dos players em estar comprando em níveis mais altos de preço. Quem quer comprar realmente quer comprar barato, não quer comprar caro. Então a gente tem que ir especulando o preço nas regiões certas aí de oferta, de demanda, né? Com toda essa análise macro, a gente consegue estar posicionando também ordens aí na modalidade do day trade. Beleza, pessoal? Então, bem rapidinho, né? Só para passar para vocês aí a expectativa das próximas movimentações aqui do ativo mini índice e do nosso próprio IBOV. Beleza, então, pessoal? Então, vamos lá até o próximo vídeo.